Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos revisar os módulos 1, 2 e 3. Como eu havia prometido que ao final do módulo 3, a gente ia recordar toda a parte de análise combinatória, ok? Então, através de exemplos, eu vou recordar toda essa parte. Depois, eu vou deixar, além das atividades já exercício de aula, o slides, a videoaula gravada para vocês, eu vou deixar uma lista de exercício extra, que é o que eu havia prometido também, tá bom? Para quem quiser praticar. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Exemplo 1. No exemplo 1, 3 tubos de ensaio com rótulos A, B e C serão colocados em um suporte que possui 5 lugares alinhados e encontra-se fixado em uma parede. A figura mostra uma das possíveis disposições dos tubos. Então, eu tenho aqui o tubo B, tubo A, tubo C e 2 espaços em branco. Então, eu tenho 5 lugares para 3 tubos. Sabendo que o tubo com rótulo A não pode ocupar as extremidades do suporte, o número de maneiras distintas que esses tubos devem ser colocados nesse suporte é... Pessoal, uma coisa então que vocês têm que entender é assim, existe alguma restrição? Existe, né? O tubo A não pode ocupar as extremidades. Então, eu começo da restrição. Então, para o tubo A, existem quantos lugares possíveis? Se eu não posso usar as extremidades, existe 1, 2, 3 lugares. Então, 3 possibilidades para o A. Para o B já pode ocupar qualquer posição? Posso. Então, para o B eu tenho, ou C, então vamos pensar no B, eu tenho 4 possibilidades. E para C, restam 3. Então, eu precisava encontrar 3 lugares para 3 tubos, com a restrição de que o A não poderia ocupar as extremidades. Comecei pela restrição, então o A tem 3 possibilidades, o B tem 4 e o C tem 3. Princípio multiplicativo, certo? 3 vezes 4, 12, 12 vezes 3, 36. Então, lembrando que o princípio multiplicativo é quando o evento é sucessivo. Ocorre uma, e ocorre a outra, e assim por diante. As etapas, tá? E o resultado é sempre quem? O produto das possibilidades de cada etapa. Exemplo 2. Nesse exemplo 2, muitas empresas utilizam senhas para que apenas um funcionário autorizado tenha acesso ao sistema informatizado. Em uma determinada empresa, o sistema atual exige que a senha tenha as seguintes características: 4 letras seguidas de 2 algarismos, sendo que o sistema reconhece 26 letras minúsculas e 10 algarismos, então quer dizer de 0 a 9. Além disso, o sistema permite a repetição tanto de letra quanto de algarismo, ou seja, eu posso, então, para a primeira letra 26 possibilidades, para a segunda 26, terceira 26, quarta 26, algarismos 10, para o outro algarismo 10 também. A empresa estuda implementar um novo sistema que exigirá um novo formato de senhas. 4 letras seguidas de um caractere especial e 2 algarismos, sendo que o sistema reconhece 26 letras maiúsculas e minúsculas. Então, na realidade, agora ele não tem 26 possibilidades para letras, e sim 52. 26 na versão minúscula e 26 na versão maiúscula. 10 caracteres especiais e 10 algarismos. Além disso, o sistema permite a repetição tanto de letras quanto de algarismos. Ao analisar o número de senhas possíveis para o novo sistema, pode-se afirmar que, em relação ao número de senhas do sistema atual, tem-se um número... Gente, sempre quando o cara pede a relação entre um número e o outro, eu posso fazer a divisão de um pelo outro. Como ele está querendo saber do novo sistema para o sistema atual, então eu vou dividir um pelo outro, tá bom? Então vamos aqui. Tá. Número de senhas no sistema atual. Então a gente tem que lembrar uma coisinha. No sistema atual, o que acontece? Eu posso ter 4 letras seguidas de 2 algarismos. Sendo que as letras têm que ser 26 possibilidades, tem que ser minúscula, e 10 algarismos, certo? Além disso, o sistema permite repetição tanto de letra quanto de algarismo. Então tá, eu tenho então o seguinte, se o sistema, a senha é formada por 4 letras e 2 números, eu preciso de 6 posições, ok? Certo. Para a primeira letra, 26 possibilidades. Para a segunda, 26. Para a terceira, 26. Para a quarta, 26. Porque existe a possibilidade de repetição.
Como ele falou que a senha é formada por letras e em seguida por números, para o primeiro número 10 possibilidades, para o segundo também 10, porque pode repetir. Eu não posso trocar letra e número de lugar, porque ele falou que era letra seguida de número. Então, eu tenho 26 à quarta vezes 10 ao quadrado possibilidades para a senha atual. Tá. Agora, número de senhas do novo sistema proposto. O novo sistema proposto, ele tem as seguintes condições. 4 letras seguidas de um caractere especial e 2 algarismos. Sendo que o sistema reconhece 26 letras maiúsculas e 26 minúsculas. Total de 52 letras, então. 10 caracteres especiais e 10 algarismos, certo? Então, eu tenho letra, 4 letras, um caractere especial, número e número. Para cada letra, eu tenho 20, no caso, 26 com 26, 52 possibilidades. Então, é 52, 52, 52, 52, porque pode repetir. Para o caractere especial, existem 10, então 10 possibilidades, certo? Agora, deixa eu só pegar aqui a canetinha de novo. Aqui, ó. Aí o que acontece? Para caractere especial, 10, depois número 10, número 10. Tá. Só que, se a gente vai dividir esse resultado por esse, eu tenho que já ter um certo cuidado. Por quê? Eu teria 52 à quarta. Mas eu sei de uma coisinha, 52 é 2 vezes 26. Então eu posso fazer 2 vezes 26, 4 vezes. E então eu vou ter como resposta 2 à quarta, porque repete 4 vezes, 26 à quarta, porque eu tenho 26 4 vezes, vezes 10 à terceira, que é 10 vezes 10 vezes 10. Então, isso seria o total de senhas para o novo sistema proposto. Agora, o cara quer saber a relação. A relação entre o número de senhas possíveis para o novo sistema e o número de senhas do sistema atual é dado por divisão. O novo sistema proposto dividido pelo sistema atual. Então, gente, eu vou ter 2 à quarta vezes 26 à quarta vezes 10 à terceira, dividido por 26 à quarta vezes 10 quadrado. A ideia de deixar 26 nos dois números, porque olha aqui, 26 à quarta, 26 à quarta, cancela. 10 à terceira, dividido por 10 ao quadrado. Aqui tem 3 10, aqui tem 2. Corto 2 com 2, sobra um 10. Então, sobrou 2 à quarta, que é 16, multiplicado por 10, dá 160. Então, significa que o novo sistema proposto tem 160 vezes mais chance ou mais senhas do que o sistema atual, ok? Então, deu a resposta a letra D. Voltando aqui só para vocês verem. Ah, aqui vai ter que voltar, então é a letra D, tá bom? Exemplo 3. Um anagrama é uma transposição ou um rearranjo de letras de uma palavra ou frase, com o intuito de formar palavras ou frases com ou sem sentido. O aluno ficou interessado em descobrir quantos são os anagramas da palavra uncisal, que começam com vogal ou terminam com consoante. Fazendo os cálculos corretos, esse aluno obterá como resultado o número. Gente, o ou na matemática é inclusivo. Então é o seguinte, eu posso ter anagramas que começam com vogal, ou anagramas que terminam com consoante, ou anagramas que iniciam com vogal e terminam com consoante. Então existem 3 possibilidades aqui, certo? Então vamos analisar caso a caso o que acontece. Então, quando a gente pega aqui então a palavra uncisal, ela tem 7 letras. Das 7 letras, eu tenho 3 vogais e 4 consoantes, ok? Então, não existe vogal nem consoante repetida. Isso é um bom sinal. Número de anagramas que começa com vogal. Então, se começa com vogal, eu só posso usar o A, o I e o U. Então, nessa casa aqui, ó, que eu já destaquei, eu tenho 3 possibilidades. Sobraram 6 letras. Então, eu tenho 6 possibilidades para a primeira, 5 para a segunda, 4 para a terceira, 3 para a quarta, 2 para a quinta e 1 para a sexta. 6 até chegar no 1, a gente tem 6 fatorial, que vale 720. Multiplicado por 3, 2.160 possibilidades. Então, esse número aqui está calculando todos os anagramas que começam com vogal. Agora, vamos calcular o número de anagramas que terminam com consoante. Então, só pode terminar com N, C, S e L. Tá, esse número de anagramas, então, eu começo da restrição. Eu quero terminar
com consoante. Então, eu tenho 4 possibilidades. Sobram 6. Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1 para as demais. Então, eu vou ter 6 fatorial, que dá 720, multiplicado por 4. 720 vezes 4, 2.880. Então, olha o que acontece. Eu já calculei todos que começam com vogal e todos que terminam com consoante. Só que aí vem uma pergunta. Nesses 2.160 anagramas, existem anagramas que terminam com vogal? Com consoante? Existem. Então, existem números que estão aqui que também foram contados aqui. Na segunda possibilidade que eu calculei, que são os que terminam com consoante, existem anagramas aqui que começam com vogal? Também existem. Então, quer dizer o seguinte, quando eu fiz esses dois cálculos, eu calculei todos que começam com vogal, todos que terminam com consoante, mas ao mesmo tempo eu contei em duplicidade, quem começa e quem termina. Então, por isso eu preciso calcular aqui, ó, número de anagramas que começam com vogal e terminam com consoante. Então, começar com vogal, 3 possibilidades. Terminar com consoante, 4. Então, comecei com as restrições, hein? Vogal, consoante. Restaram 5 espaços no meio. Esses 5 espaços vão ser preenchidos pelas 5 letrinhas que sobram. Então, é 5, 4, 3, 2, 1. Então, de 5 até o 1 vai dar 120. 120 multiplicado por 3 vezes 4, que é 12, dá 1.440. Então, existem 1.400 anagramas que foram contados aqui e aqui em duplicidade. Então, o que a gente vai fazer? Soma os dois, o 2.160 com 2.880, e do resultado subtrai 1.440, uma única vez. Então, existem 3.600 anagramas que iniciam por vogal ou terminam com consoante, com a palavrinha uncisal, certo? Então, beleza. Próximo. Pessoal, já a questão 4, 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a... Então, essa é a questão da Unicamp 2020, hein? Tá. O que é mais fácil aqui? O que pode acontecer? Como 2 pessoas não podem ficar lado a lado, eu posso ter uma na primeira posição e uma na terceira. Uma na primeira, a outra na quarta. Uma na primeira, a outra na quinta. Também posso ter uma na segunda e a outra na quarta. Uma na segunda, a outra na quinta. Ou também posso ter uma na terceira e a outra na quinta. Só que são vários cálculos, né? Então, o que é mais fácil? A gente pode usar o raciocínio exclusivo, que seria o quê? Conta todas as possibilidades e tira o que não nos interessa. O que não interessa é 2 pessoas, A e B, como eu coloquei aqui, ficarem lado a lado. Então, ó, se eu tenho 5 pessoas, eu preciso de 5 posições. Então, de quantas formas eu posso ordenar 5 pessoas lado a lado? Permutação de 5. Então, isso vai dar 5 fatorial, que é 120. Dessas 120 possibilidades, eu vou excluir, ou seja, tirar o que não pode acontecer. O que não pode acontecer? Então, eu coloquei os 5 tracinhos aqui, 5 casas, e coloquei uma pessoa A e uma pessoa B lado a lado. Então, isso é o que eu não quero que aconteça. Então, eu vou calcular todas as possibilidades em que essas 2 pessoas A e B fiquem lado a lado. Então, ó, eu vou considerar A e B como sendo um único bloquinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 bloquinhos para serem permutados. Quer ver? Deixa eu pegar até a canetinha aqui para aparecer mais. Ó, eu conto A e B como um único bloquinho, 2, 3, 4 bloquinhos que podem ser permutados. Então, permutação de 4. Só que eu posso trocar A e B de posição entre eles. Então, de quantas formas eu ordeno 2 elementos? Permutação de 2. Então, o total de formas que eu posso ordenar essas 5 pessoas lado a lado, de tal forma que 2 não fiquem lado a lado, então vai ser permutação de 5, menos permutação de 4, vezes permutação de 2. Permutação de 5, então, é 5 fatorial, menos 4 fatorial, 2 fatorial. Esse 5 fatorial dá 120, 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2. Então vai ficar 120 menos 48, no total, 72 possibilidades para organizar essas pessoas lado a lado. Ok? Exemplo 5.
Cada banca de um determinado concurso é constituída de 3 examinadores, dos quais um é o presidente. 2 bancas são iguais somente se tiverem os mesmos membros e o mesmo presidente. Dispondo de 20 examinadores, a quantidade de bancas diferentes que podem ser formadas é... Então, gente, nesse caso, eu tenho que tomar cuidado assim. Eu preciso escolher o presidente e depois preciso escolher os demais membros da banca. Como a banca tem um total de 3 pessoas, então vamos lá. Eu tenho 20 pessoas para escolher o presidente. Então, quando eu faço combinação de 20 1 a 1, então de 20 elementos, escolho 1. Tá, escolhi 1, sobraram 19 pessoas. Dessas 19 pessoas, eu escolho 2, porque 1 mais 2 dá 3, para completar a banca. Então, gente, 2 combinações. A primeira combinação é de 20, escolher 1, escolhi o presidente. Das 19 pessoas que restam, eu escolho 2 para determinar quem vai compor a banca com o presidente. Então, dá um total de 3 pessoas. Lembrando da definição, então, de combinação, então vamos voltar aqui, dá uma olhadinha aqui. A combinação de n elementos PAP, então, uma combinação de n elementos PAP, isso vai ser igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, p fatorial. O n sempre vai ser maior ou igual a p, certo? Então, o n representa o total de elementos que eu tenho, o p representa quantos elementos eu quero colocar em cada agrupamento, tá certo? Então, voltando na questão, o que a gente tem? Eu tenho, então, aqui, de 20 eu escolho 1 e 19 eu escolho 2. Jogando na fórmula, então, vai ser do 20 a 1, 20 fatorial sobre 20 menos 1 fatorial, 1 fatorial. Lembrando uma coisa que eu já falei para vocês, toda vez numa combinação que o P for 1, a resposta é o de cima. Então, tanto aqui, ó, continuando a resolução, 20 menos 1 é 19. Então, eu resolvo 20 até o 19, quarto 19 com 19, 1 fatorial é 1, 20 por 1 dá 20. Então, eu não precisava ter aplicado a fórmula desde o início, tá bom? Já o 19 2 a 2, então 19 fatorial sobre 19 menos 2, que vai dar 17, vezes 2 fatorial. Então, eu vou resolver o 19 até chegar no 17. 19, 18, 17. Corto 17 com 17 e resolvo 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, 18 por 2 dá 9. 9 vezes 19 dá 171. Com isso, 20 vezes 171, então a gente faz assim, 2 vezes 171 dá 342. Aumenta um zerinho do 20. 3.420 possibilidades. Então, resposta, letra E, certo? Então, só finalizando. Primeiramente, eu escolhi o presidente, de 20 escolhi 1. Dos que restaram, de 19 eu escolhi 2, tá bom? Exemplo 6. No exemplo 6, eu tenho aqui assim. O sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Estão aptos para serem escalados 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos. O número de comitivas distintas que se pode obter com esses militares é igual a... Então a ideia é assim, gente. Eu só posso escolher capitão de capitão. Então, se existem 3 capitães, eu escolho 1. Se existem 5 tenentes, eu escolho 2. Se existem 7 sargentos, eu também quero que a comitiva tenha 2. Tá certo? Então, se a gente pensar nessa questão, então, o número de eventos possíveis tem que ser, eu preciso do capitão e do tenente e do sargento. Se capitães existem 3, então de 3 eu escolho 1. O cara falou que dos 5 tenentes, ele escolhe 2. E dos 7 sargentos, ele escolhe também 2, não é isso? Então, lembrando uma coisinha, uma combinação de 3 1 a 1, sempre quando o de baixo é 1, a resposta é de cima. Então, aqui fica 3. Já aqui, então, o n é 5. Então, é 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial
2 fatorial, que é a combinação, vezes. Aqui eu tenho 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Certo? O 5 menos 2 dá 3. Então, o número de eventos possíveis tem que ser 3 que multiplica. Então, eu já vou resolver esse 5 até chegar no 3. Então, 5, 4, 3 fatorial. Aí, 3 fatorial. Eu posso cancelar o 3 com 3, certo? Já o 2 fatorial, eu resolvo. Então, fica 2 vezes 1. O 4 dividido por 2 fica 2. Vezes 7 menos 2 é 5. Então, aqui é 2, então o maior número que eu tenho no denominador é 5. Então, eu resolvo 7 até chegar no 5. 7, 6, 5 fatorial. Isso aqui vai cancelar com 5 fatorial. Sobra quem? 2 vezes 1. O 6 eu posso cancelar com 2. Então, fica 3. 7 vezes 3, 21. Então, com isso, o número de eventos possíveis tem que ser 3. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 3, 21. Se eu faço 3 vezes 21, dá 63. Como eu tenho que multiplicar por 10, aumenta um zero, 630. Tá certo? Então, eu tenho 630 formas distintas de escolher um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Tá bom? Então, é só jogar na fórmula, tranquilo. Certo. Exemplo 7. Diz que um inteiro positivo com 2 ou mais algarismos é crescente se cada um desses algarismos, a partir do segundo, for maior que o algarismo que o precede. Por exemplo, o número 134.789 é crescente, enquanto o número 2.435 não é crescente. Tá. É fácil a gente perceber aqui que, então, ó, voltando no 134.789, o 3 é maior que 1, 4 é maior que 3, 7 é maior que 4, 8 é maior que 7, 9 é maior que 8. Então, beleza, certíssimo. Agora, quando a gente pega o número, ó, 2.435, 4 maior que 2, beleza. Só que 3 não é maior que 4. Então, esse número não é crescente. Aí ele está perguntando o seguinte, então, com todos os números que a gente tem, nosso sistema de numeração, então, é de 0 a 9. De 0 a 9 eu tenho 10 símbolos. Só que tem uma coisa, existe um número de 5 algarismos começando com 0? Não existe número começando com 0, né? Então eu tenho que escolher o 0. Restam quantas possibilidades, então? Restam 9, que é de 1 a 9. Então, com esses 9 algarismos, eu posso escrever quantos números de 5 algarismos crescente. Então, gente, é só aplicar uma combinação. Por quê? Quando a gente faz uma combinação de 9, 5 a 5, jogando na fórmula, dá 126. Esses 126 resultados são 126 números, por quê? Cada combinação eu só consigo colocar em ordem crescente uma única vez. Então, o número de combinações é numericamente igual ao número de algarismos que eu posso formar, números que eu posso escrever, de forma que ele seja crescente. Certo? Então, por isso, era só fazer a combinação de 9, 5 a 5. Exemplo 8. No exemplo 8, eu falo assim, de quantas maneiras diferentes podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres, de um grupo composto por 7 homens e 4 mulheres? Então, o que a gente precisa entender é assim, o cara está falando pelo menos 2 mulheres. Pelo menos 2 significa que ele pode ter 2 mulheres e 4 homens, porque eu tenho que ter 6 pessoas na comissão, ou 3 mulheres e 3 homens, ou 4 mulheres e 2 homens. Não é possível ter uma comissão com 5 mulheres, porque eu tenho apenas, no caso, 4 mulheres, ok? Então, dessa forma, nós vamos ter que dividir o exercício por etapas. Dividindo aqui, então, primeira coisa, eu vou escolher 2 mulheres e 4 homens. Então, eu faço uma combinação de 4, 2 a 2, vezes a combinação de 7, 4 a 4.
Esse 2 mais esse 4 formam 6 pessoas. Combinação de 4, 2 a 2 é 6. Combinação de 7, 4 a 4, 35. E 6 vezes 35, 210. Agora, eu quero 3 mulheres e 3 homens. Ou seja, de 4 mulheres eu escolho 3 e de 7 homens eu escolho 3. 3 mais 3, 6. Continuo tendo 6 pessoas. Então, resolvendo combinação de 4, 3 a 3, isso é 4. Combinação de 7, 3 a 3, 35. Com isso, 4 vezes 35, 140. Falta agora comissões com 4 mulheres. Então, escolhendo 4 mulheres e 2 homens. Então, de 4 mulheres eu escolho as 4. Então, combinação de 4, 4 a 4 é 1. E dos 7 homens, eu escolho, no caso, 2. Para compor a comissão, 4 com 2, 6. Combinação de 7, 2 a 2 é 21. No caso, então, eu tenho comissões com 2 mulheres e 4 homens, 210. Comissões com 3 mulheres e 3 homens, 140. Comissões com 4 mulheres e 2 homens, 21. Somando tudo, deu 371. Então, eu tenho 371 possibilidades de formar uma comissão com pelo menos 2 mulheres. Se a gente for pensar no raciocínio exclusivo, o que seria? Contar todas as possibilidades. O que seriam todas as possibilidades? Eu tenho, então, 7 homens e 4 mulheres, 11 pessoas. Fazer comissão de 7, 6 a 6. No caso 11, né? De 11, 6 a 6. Ou seja, das 11, eu escolho 6. Menos o que não pode acontecer. O que não pode acontecer? Quando dos 7 homens eu escolho 6, ou seja, comissões só com homens. Ou quando eu tenho comissões com 5 homens e uma mulher. No caso, comissões com 5 homens. Combinação de 7, 5 a 5, vezes a combinação com uma mulher. Combinação de 4 a 1. Se do total eu excluir essas duas possibilidades, eu também chego na resposta. Ok? Então, no nosso caso, a resposta é a letra C. Certo? Exemplo 9. Existe quantidade ilimitada de bolas de 3 cores diferentes, branca, preta, azul, em um depósito, sendo que as bolas se diferenciam apenas pela cor. 8 dessas bolas serão colocadas em uma caixa. A quantidade de caixas diferentes que podem ser compostas com 8 bolas é... Gente, uma caixa vai diferenciar da outra só pela cor das bolas e não pela quantidade, porque ele já afirmou que todas as caixas têm 8, certo? Então, o que vai diferenciar é se eu coloco, por exemplo, como são cores brancas, preta e azul, eu escolhi 8 brancas, formei uma caixa. Mas se eu escolher 3 brancas, 3 pretas e 2 azuis, eu formei outra caixa. Então é o seguinte, importa a ordem de escolha para formar a caixa? Também não importa. Então o que acontece? Eu tenho que pensar que, nessa situação, a ordem dos elementos não importa. Eu tenho apenas que fazer o quê? De 3 cores possíveis, eu tenho que escolher 8. Então, pode haver a repetição de cor? Pode. Então, pode existir a repetição de cor. Quando a gente vai escolher elementos que podem ser repetidos e a ordem não importa, isso é a combinação com repetição. Aí eu deixei destacado aqui a combinação com repetição de n elementos PAP, ela pode ser transformada numa combinação simples, somando um n mais o p e subtraindo 1. E o p mantém. Então, ó, eu tenho uma combinação com repetição de 3 para escolher 8. Ou seja, eu tenho 3 cores disponíveis e quero formar uma caixa com 8. Então, vamos transformar na combinação simples. Eu somo 3 mais 8 e subtraio 1. 8. 3 mais 8, 11. Menos 1, 10. Então, isso vai dar uma combinação simples de 10, 8 a 8. Então, fica 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Isso é igual a 10 fatorial vezes 9 fatorial. 9, né? Aí é o seguinte, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Vai cortar esse 8 fatorial com o 8 fatorial que está aqui. Então, fica apenas o 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 9, 45. Então, eu tenho 45 formas de escolher, no caso, 8 bolas com apenas 3 cores, podendo repetir a cor. Tá bom? Gente, vamos lá. É isso aí, pessoal. Terminei aqui. Então, ó,
tem o vídeo, tem os slides, exercício de aula, e eu vou postar uma lista que eu vou colocar lá, exercício extra, para quem quiser treinar análise combinatória, tá bom? Abraço, até a próxima, pessoal.